Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de recap, sem minha webcam aqui, tá, pessoal? Foco totalmente no gráfico aqui, um conteúdo bem rápido, bem dinâmico para você que é aluno, para você que não é aluno. A diferença é que você que não é aluno não pode acompanhar tudo que eu construí dentro da minha sala ao vivo, tá? E você que é aluno, é importante para você masterizar alguns conhecimentos, tá? Eu sempre falo que o mais importante, pessoal, é importante isso, tá? Lucro no bolso, tá? Só que tem um porém, não adianta nada você lucrar sem saber o que tá fazendo, tá bom? Porque aquilo é um engano momentâneo, tá? Então você coloca um dinheiro no bolso, mas assim, você sabe que você não usou técnica, você sabe que você não tem base nenhuma, você foi meio que na aleatoriedade, entendeu? E agora quando você constrói um resultado com técnica é a melhor coisa. Então todo lucro que vem pro teu bolso, se ele foi construído com técnica, meus parabéns. Por quê? Porque você consegue de fato medir aquilo que foi construído. Você consegue realmente voltar para o gráfico e falar: não, eu fiz isso, isso e isso. Então amanhã eu vou usar esses mesmos elementos ou elementos semelhantes a esse para me poder construir um novo resultado, tá? É assim que funciona, tá bom? Entretanto, contudo, porém, todavia, eu confesso que eu não tive um resultado bom, pessoal, longe daquilo que eu queria, né? Eu lembro que no dólar ontem, mesma coisa, pessoal, mesma coisa, exatamente a mesma, aliás, semelhante, tá? Tem dois detalhes que foi o pivô. Eu vou começar pelo índice aqui, tá? Mas o detalhe do dólar e do índice foi semelhante. O que que aconteceu ontem aqui, ó? Perdão, no dólar ontem foi um pivô. Qual que foi o problema? 7,5 de risco. Eu não quis pagar 7,5. Ele desceu acelerado, pagando mais de 50 pontos. O que que aconteceu? Eu tive paciência e peguei o quê? Com os meus alunos na sala ao vivo, uma compra que pagou 65 pontos, tá? Não tô aqui para falar do recap de ontem, mas eu usei como base isso, né? Que é aquilo que eu falo, né? Se você perde uma oportunidade, aprenda, anote isso. Oportunidade tem a todo dia, tá? Umas melhores, outras não tão boas, mas oportunidade tem todo dia. E se eu pego uma oportunidade agora e tá no início do mercado, fica tranquilo, o mercado vai dar outra oportunidade. Talvez não tanto como aquela primeira que eu perdi, mas vai dar uma oportunidade, ponto final. Certo? No índice foi isso hoje, ó. Eu desenhei esse cenário. Eu falei, pessoal, nessa região aqui, pivô perfeito de alta. Não tem um pivô lindo aqui, ó? Olha que puxada linda, ó. Corrigiu, puxou. Eu falei assim, rompeu máxima, fechou gap, deu candle gatilho de venda, eu vendo. Eu desenhei na sala. Talvez você tá me ouvindo aqui e fala, pô, Vitor, mas você perdeu. Eu falei, pessoal, perdi. Perdi porque quando ele deu o gatilho, aquilo que eu falo, não foi só por causa do gatilho, tá? Tinha outras informações também, e eu vou apresentar aqui. Mas uma coisa eu e meus alunos não fizemos, que foi comprar pivô alinhado. Esse pivôzinho alinhado com média, média correndo por baixo, pessoal, isso aqui é a maior loteria de loteria, o maior festival de liquidez do mercado, tá? Olha, as médiazinhas alinhadas aqui, ó. Aciona pivô, a galera compra aqui, onde que vai stop essa galera aqui, ó. Então, no mínimo, eu não fiz isso, né? Pô, baita cagada, né? Você pegar e comprar um rompimento de pivô, tá? E aí, pessoal, uma pena, né? E aí o gatilho mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Pô, esse inside aí quebrou as pernas, tá? Não poderia ter deixado aí, de fato, né? Algum detalhezinho pra cima aí. Faz parte, né? Depois aí até esperei uma captura. Ele voltou a quebrar a estrutura aqui, tá? Esperei ele voltar a captura lá em cima, pelo menos retestar os topos aqui e nunca mais voltou, tá? E aí entra aquela questão, né? Pô, vou começar com essa compra? Não, não é bem assim, cara. Calma aí, tá bom? Antes de descer o tempo gráfico, eu quero falar só de um detalhe aqui pra vocês, tá? É, Quando ele faz esse candle aqui, poderia até ter vendido. Teve vários alunos que venderam, tá, pessoal? Eu formo traders aí, busco formar traders para que realmente não dependam de mim. E tem momento que você vai tomar o teu risco. Eu, naquele momento, eu falei, deixei claro, não vendi. Até se eu tivesse vendido sozinho, vou vender aqui, deu certo, eu falo que. Se der certo, eu falo, eu vendi mesmo, pessoal. Não deu certo, fico quieto. Não, não fiz isso. Falei, pessoal, desculpa, com toda sinceridade, o pivô do 5 está alinhado. Gráfico diário pode ser uma falha numa região de demanda, né? Um candle do dia anterior, né? No caso de ontem, fechou bonito. E quando ele faz o rompimento aqui, ele vem com volume financeiro, ó, nesses candles aqui, ó, tá? A formação do 5 estava bonita, tudo bem que o candle do 5 aqui fechou recolhendo, né? E aí, depois ele até começa a descer com volume fraco, né? E até comentei, se de novo ele retestar, ele até entra, né? Acabei não pegando nem aqui o reteste, ó. Poderia ter até pego o reteste. Passou, não fiquei, não fui para dentro do trade. Em dado momento até comentei, falei, pois é, né, pessoal? Agora já foi, né? Gráfico pronto todo mundo é rei, né? Mas o que que eu levo em conta aqui? Análise cirúrgica, tá?
E antes do pregão abrir, eu já tinha comentado já, pessoal. Eu tinha comentado que eu poderia fazer as vendas, né? Uma venda por falha lá em cima, numa retração, tá? Que era uma região de 7640 também, desse movimento de queda da parte da manhã de ontem no índice. E de qualquer maneira, o que que ele tinha aqui, ó, pessoal? Região de demanda, tá? Captura de liquidez, tá bom? Aqui era o fundo do diário e além disso, veja as compras aqui. Nós tínhamos feito uma compra aqui nessa região. Ele chegou a pagar parcial ontem e não fiz mais nada. E à tarde eu não comprei aqui a falha de mínima, não comprei aqui, mas eu deixei uma coisa bem clara ontem, inclusive, né? Aproveitando para comentar porque foi semelhante a hoje. Falei, para mim o mercado tá batendo para ele fazer um movimento na alta, tá? Mas acabei não insistindo, não peguei mais compras, o resultado do dólar já tinha pago bem, né? Tá? Então não acabei fazendo mais nenhuma compra. Só que ficou mapeada essa região para hoje, tá? Então preste atenção nos três pontos. Eu deixei essas três regiões aqui, pessoal, por quê? Porque são pontos que eu poderia comprar. Toda essa região aqui, as quatro caixinhas aqui era uma região de compra, tá? Na verdade, eu tinha deixado aqui um pouco mais para cima. Então, todas essas aqui eram uma região de compra. Eu sempre falo, eu nunca tenho certeza de onde o preço vai. O que eu preciso saber é mapear a região. Eu tinha mapeado uma captura de liquidez. Um detalhe importante aqui, não consigo aprofundar o que é cada argumento técnico. Eu vou mostrar a aplicação nesse recap, não vou me aprofundar explicando a fundamentação por trás desse racional. Eu vou aplicar o racional, tá bom? Basicamente, se eu estivesse fazendo um bolo aqui, um exemplo. Então eu vou falar assim, ó, a gente vai colocar o bolo de cenoura, a gente vai colocar a cenoura no bolo, a gente vai colocar trigo, a gente vai colocar fermento, açúcar e vamos colocar sal, vamos colocar, né, nem sei se vai sal, tô brincando aqui, né? Mas aí você me pergunta, tá, mas por que que usou o sal, tá? O que que o fermento faz na massa, entendeu? Então, aqui no caso do trade, fazendo essa analogia, eu não vou explicar o fundamento do argumento que está sendo utilizado. Seria mais ou menos a receita. Ah, mas por que que o fermento, né? Não, fermento, você vai lá, pesquisa lá, ou outro conteúdo, outra aula, ou vem para a mentoria e aprende a fundo cada argumento técnico, né, a contextualização de cada argumento técnico. Aqui eu vou mostrar o ponto. Então, teve quebra aqui. O que que é quebra de estrutura? É a quebra de uma estrutura ou de um comportamento do preço. Ponto, tá bom? E aqui ele fez isso, ó, quebrou aqui. Então, o primeiro ponto que eu poderia começar a comprar era aqui. Claro que aqui tinha o 76, aqui tinha as falhas anteriores, aqui também tinha essa última falha e aqui foi de fato fundo. Então, toda essa região aqui é uma região de demanda. A partir do momento que eu fico fora da venda lá, o que que eu posso trabalhar aqui? Eu posso trabalhar na compra, tá? Então, quando ele fez essa mínima aqui e ele não voltou a capturar a liquidez após a quebra aqui na venda, ó, ele teve quebra aqui também, ó. Tá? Então, se ele faz isso, volta aqui, eu vendo aqui, como não fez, ele veio seco aqui para compra e aí eu marquei essa primeira mínima do dia de hoje, junto com retração de 61,8 e esse topo aqui da quebra de estrutura e teve uma compra por aqui, tá? Deixa eu só lembrar onde que foi essa compra. Foi pelo minuto. Eu falei, pessoal, eu vou entrar no risco porque assim, para mim não precisa esperar uma nova quebra aqui, tá? Para mim eu já vou pelo risco, para mim é válido, tá? E comentei na sala, detalhe a detalhe, toda a estrutura macro, enfim, tudo, né, pessoal? Tá? Então vou comentar aqui, ó. Não sei porque que não estava marcado, ó, 100 pontos de stop, vela 102, tá? Beleza? Tá aí. E aí não quebrou a estrutura, beleza? Veio aqui, 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 eu fiquei assim. Eu falei, caramba, cara, esse mercadinho vou ter que falar, viu? Aí ele vem, ó, supera essa máxima aqui, ó. Aqui eu poderia ter até tirado uma parcial, né? Se caso não fosse topado. Mas ele vem abaixo de novo, faz um pivô, volta a superar essa máxima, faz uma micro quebra. Quando volta no patamar aqui embaixo capturar a liquidez, eu não achei um gatilho, um cenário, uma validação interessante e acabei ficando de fora da operação. Tá bom? E, né, obviamente, sem tomar stop, né? Aí ele vem aqui, ó, exatamente na última caixinha. Aí eu falei na sala, eu falei, pessoal, aqui não tem como ficar de fora. Tá bem no ponto da falha de ontem, onde jogou todo esse movimento para cima, ou seja, aqui tem memória compradora e dentro da mesma região em que teve na sequência a quebra de estrutura e que teve a falha de pivô do fundo anterior. Então não tem como ficar de fora, tá? E aí, como eu sempre falo, né? Eu vou fazer o trade. Fiz a compra aqui, só que eu fiz uma coisa diferente aqui, tá? Eu falei assim: tem como eu deixar o stop aqui embaixo, ou você reduz a mão, deixa o stop abaixo da mínima de ontem e faz uma adição aqui embaixo. Nós fizemos isso, né? Deixa uma adição pendurada, né? Teve gente que pegou a adição aqui, teve gente que pegou, retomou a compra aqui, deu para fazer uma parcial. Teve gente que fez o que eu fiz aqui, eu não fiz parcial. Poderia ter feito parcial, poderia ter falado, pessoal, ó, eu fiz aqui, não tomei stop, stop foi no break-even. Não, pessoal, eu segurei o trade, eu acreditava na explosão.
Eu fiz a adição, tá? Poderia muito bem ter feito parcial, poderia ter livrado o risco, poderia estar falando aqui pra você. Não, tomei stop cheio, tá, pessoal? Tomei stop cheio. Hoje na internet, muito assim. Trade, tomei o break-even, tá? O break-even para dizer que não tomou stop. Não, aqui eu tomei, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, não tem, né? Não adianta, é detalhe, né, pessoal? Tá? E aqui sim eu fiz parcial, tá? Aqui eu optei por fazer, porque daí eu tava o quê? Porra, dois stop, cara. Entendeu? Dois stop aqui deu 115 de stop com a adição, tá? Então eu entrei com metade da mão aqui e peguei mais metade aqui em dois pontos aqui para baixo, tá? Então deu cerca de 115 pontos de stop aqui, tá bom? E aí foi isso, né? Foi isso. Eu vou ser sincero pra vocês. Pô, eu acreditava muito nessa compra e não só acreditava, como eu sempre falo, né? A ideia do trade que você tá tomando, ela é provada não no momento, tá? É o que acontece depois, é assim. Quando você olha um gráfico desse pronto, e logicamente todo mundo que está aqui assistindo, inclusive eu, você começou do gráfico pronto. Você começou de um movimento como esse. Só que aí existe isso aqui, ó. Tá? Existe isso aqui. Naquele momento existe isso aqui, ó. Aí para muita gente fala assim, mas cara, o preço tá caindo, meu amigo. Por que que você vai comprar? Porque existe uma região de demanda no gráfico diário, ponto final. E eu sou muito honesto porque eu não preciso provar para ninguém que o porquê que tem que ser dessa maneira. Eu simplesmente eu faço. Quem tá na sala ao vivo, quem tá mais tempo sabe. Tanto é que teve gente que veio e comprou depois ainda de novo. Vocês estão entendendo? Teve mais uma compra aqui, ó, pessoal. Nessa terceira que eu fiz aqui, ó, tá? E aí, no momento eu falei, pessoal, eu sei, nós tivemos aí cerca de 215 pontos de stop, o teto para perder é 400, 500 pontos, tá? A gente não tá aqui para bater limite de stop, presta atenção nisso. Limite de stop não é para ser batido, tá? Só que, pô, a 203 aqui rejeitou de novo. Eu falei assim, tá dentro do teu GR, você aceita tomar essa posição aqui? Porque para mim esse mercado tá puxando para baixo para bater para cima, igual ontem. Falei assim, igual ontem. Eu virar as costas para esse mercado aqui, ele vai trazer um movimento de alta. Fiz essa compra aqui, tá? Deu parcial, risco de 80 pontos aqui. Fiz uma, eu tava até perdendo, tá? Ele fechou 203, tá? Eu tinha comentado antes. Falei, não vou mandar ninguém comprar, não vou mandar também ninguém comprar. Se tá dentro do teu GR e tá dentro do teu plano, compra, tá bom? Aceita isso? Vamos para cima. E aí eu fiz a compra aqui, tá? Até perdi um pouquinho, ele pegou um pouquinho abaixo da entrada do 203, né? Eu fiz uma parcial 2 para 1, risco 80 pontos. E minha meta não era livrar o stop, tá? Só que como eu tava com duas entradas no risco, pessoal, tá? Por mais que estivesse uma região validada, o que que eu optei por fazer? Tudo isso que eu tô falando aqui, detalhe dentro da sala, entendeu? Trabalhando dentro da sala, explicando contexto. E chega uma hora que eu bato muito na tecla na sala, eu bato muito, repetidas vezes na sala. Por quê? Porque eu sei que tem gente chegando nova, entendeu? Eu sei que tem gente nova, inclusive tem gente aqui que talvez vai estar parando de assistir o vídeo agora, não assistindo até o final, não compreendendo todo o racional, entendeu? Talvez vai estar lá, ai meu Deus, mas eu fui estopado. Cara, se você não quer aceitar em algum dia ser estopado, ser violinado, principalmente no índice, presta atenção, índice é índice. O índice nas entrelinhas, ele violina, acaba extravasando ponto de liquidez, entendeu? O índice tem vezes que ele faz a quebra de estrutura, ele não volta a capturar liquidez, esquece. Ontem foi um exemplo. Hoje eu falei, é capaz dele acelerar e nem ir mais. Tá? E aí foi a última compra no 203. Ó, dele volta, falha mínima. Pessoal, passou cerca de 20 pontos aqui, tá? 20 pontos aqui, ó. Né? 20, 30, né? Aí, ó, ele dá essa puxada. Teve aluno que retomou, falou, Vitão, retomei. Aluna na sala, retomou. Aí eu fiz esse desenho aqui, ó. Lembra aquelas regiões que nós pegamos? Aqui é a quebra de estrutura no fundo de ontem. Bacana, né? Dentro de uma região de demanda do diário, tá? Eu falei, pessoal, aqui é um fundo do diário. Eu não vendo aqui. A venda foi lá em cima na falha do pivô. E aí o que que acontece aqui na sequência, pessoal? Eu falei, ó, agora que tá mapeado que eu vou apagar essas regiões aqui, tá? Vou trazer essa caixinha para cá. Eu vou falar aqui teve novamente falha e ele quebrou a estrutura. Onde que quebrou a estrutura? Exatamente aqui, ó. Também quebrou desses topos aqui também, tá? Então o que que acontece aqui? Eu pego mínima desse movimento com máximo, perdão, com mínima, e eu vou mapear a retração. A partir dos 50% aqui eu acho válido sair comprado. Até lá embaixo, tá? Beleza? Pessoal, não veio, pessoal. Ele parou no 50%, não veio. É uma pena, né? É uma pena, mas faz parte do jogo, tá? Uma pena. E eu falei, eu não vou vender aqui, tá? Não vou vender aqui. Mas tá indo na média, tá indo na VWAP, tá indo não sei aonde. Pessoal, eu não vendo, tá? Não vendo essa região. Pra mim, aqui, ó.
Isso aqui que eu sempre falo, ó, tá? Isso aqui que eu sempre falo, tendência, pessoal. Qual que é a tendência? A favor de qual tendência que eu estava operando aqui? A favor da tendência lateral do gráfico diário, tá bom? O pessoal tem mania que é tendência de baixa, tendência de alta. O negócio é clássico, tá? Qual que é o tipo de tendência que tem? É lateral, baixa ou alta, tá bom? Tendência de alta, de baixa ou lateral. Aqui estava no fundo de uma tendência lateral. De qual tempo gráfico? Diário. Qual que é a Charles Dow fala sobre a questão das tendências, né? Tendência primária, secundária e terciária. Qual que era a tendência aqui, primária, do diário? Eu avalio para day trade, eu avalio a tendência do gráfico diário como primária. Estava no fundo do gráfico diário e o gráfico diário é tendência primária. Eu vou vender pivô de baixa da tendência terciária dos 5 minutos, que tá aqui ó, nesse quadradinho? Não vou, né, pessoal? Não vou, né? Você tá entendendo? Então, é essa maneira que eu opero. Eu sempre vou operar a favor do 60 e do gráfico diário. Ah, mas tá caindo 5 minutos, tô nem aí. Não, não se provou ser certo lá em cima? Quando ele ativa pivô, mas ele estava onde, pessoal? Numa região intermediária. 60 minutos e gráfico diário, uma região que forçava o quê? Expectativa de queda. Ele poderia até acelerar, mas tinha a presunção da falha dessa máxima. E de fato foi cravada. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu mandei até no grupo hoje lá, né, para os alunos. Falei assim: o cara que não aceita pegar um trade de risco como esse e quer surfar um trade bom, mas não quer pagar a entrada por risco, não é merecedor de surfar um trade. Porque você só quer o bônus, você não quer o ônus. Tá? E assim é fácil, porque se todo mundo fosse querer só o bônus do mercado, o mercado não seria o que é. Seria muito fácil, não pagaria bem, entendeu? É assim. Um exemplo básico para você. Água no semáforo, você vai ver na cidade aí. É barato. Porque todo mundo vende, é fácil acesso, entendeu? Agora vai comprar uma tecnologia, um iPhone, por exemplo. Pô, iPhone representa uma tecnologia, é uma tecnologia. Por que que o iPhone é caro? Porque tem algo empregado ali, uma tecnologia. Talvez em algum momento na história do mundo a água venha a valer mais que qualquer tecnologia. Tá aí os filmes de ficção e apocalípticos, né? Mas esse não é o tema aqui desse conteúdo. Mas deu para entender? Se fosse fácil, se fosse simples, não é. Pode ser simples, tá? Com método, com manejo, com gestão de risco, é. E eu poderia muito bem, pessoal, ter feito compra aqui de novo ou não. Eu falei, pessoal, esse é o cenário, tá? Eu tô indo almoçar lá. Se veio ali capturar liquidez, veio. Se não veio, paciência, né? Quem quiser, inclusive, deixar pendurado a ordem, pode deixar. O que que aconteceu à tarde? Rompeu, né, pessoal? Só que aquilo que eu falo, né? Eu fiquei atento, né? Não vou mentir, tá? Eu tava com o coração. Principalmente quando ele faz essa puxada aqui, eu fiquei com o coração partido. Eu falei, cara, não é possível, cara. Porra, na venda, na compra, cara, o detalhe, cara. Eu tava com 1.800, 1.700 aqui, negativo, tá? Desses 220 pontos, 215 que eu tava aqui. E assim, o meu, eu podia perder até 2.800 no índice, 2.500, tá? E aí eu falei assim, bom, se aparecer algo, eu vou fazer. O que eu não vou comprar é no meio do caminho. Agora, se vem numa retração, eu vou fazer a compra. Retração é retração, pessoal. Tá? Outra coisa que eu falo. Onde que teve a outra falha de pivô aqui, ó? Ó, ele subiu pelos 5 minutos, dá pra ver mais interessante aqui, ó. Ele volta a perder esse fundo aqui, ó. Ele já tinha perdido aqui, só que falhou. Aí ele desqualifica, aí ele renovou a máxima. Então passa a valer esse fundo aqui. Mas o topo, pelos 5 continua a valer o mesmo, tá? Tinha esse topo do 5 que foi o primeiro que falhou e ele rompeu. E tinha esse aqui que na sequência ele veio perder a mínima. Então ele poderia voltar lá em cima. O que que tinha um pouco mais abaixo aqui, ó? 7,6. Mínima de hoje com a máxima de hoje. Ele voltou onde? 7,640. Aí, um trade barato no 780. Até tava conversando com o Rabone, né? O Rabone também tomou a violinada aqui embaixo na compra. A gente tava até conversando, né? Um pouco antes de pegar o trade aqui. E daí depois eu tava conversando, ele, cara, eu peguei o 700, acho que 780. Eu falei, eu também, 780, cara. Eu falei, 7640, né? Tá? Bateu no 7640. Esse 76 aqui não, tá? Esse 76 aqui tá errado. É exatamente esse aqui, ó. Falei, não tem como negar, né? Engraçado que a venda dele foi igual a minha. 76 é 76, pessoal. Tá? Ah, poderia dar stop. Esse stop acho que era 80 pontos, se não me engano. 80 pontinhos. 80 pagou 600, tá? E parte dos contratos, sim, tá? Se você quer saber, sim, voltou. Eu não realizo, eu não fecho a operação, tá? Ok, eu fiz uma parcial só maior, porque eu achei que ele foi muito acelerado, entendeu? Foi muito acelerado. Falei, cara, não vou deixar voltar.
Pra mim, 0 a 0 hoje é vitória. Diante de tudo que aconteceu, fiz a venda. E depois, pessoal, eu tirei print, na verdade, pelo celular. E depois eu vim para uma reunião na tela aqui e ele veio na outra região de liquidez também. Ó, aqui em cima, tá? E aí, pessoal, eu não consegui pegar a venda aqui, tá? Só que daí o que que ele faz? Presta atenção, ó. Deriva acima do topo anterior, uma região de liquidez, tá? Quando ele perde essa mínima, micro quebra. Eu puxo essa mínima com essa máxima, retração de Fibo, tá? Quando é uma captura pequena, pessoal, eu posso até já antecipar a venda, tá? Eu já posso começar a vender aqui do 50%. Por quê? Porque até o topo lá, ó, eu vou ter 140. Então eu posso vender um pouco aqui, um pouco no 61, um pouco no 7640 ou esperar um candle. Nesse caso aqui, eu estava em reunião, eu deixei alguns contratinhos aqui, né? Aquilo que eu falo é o varal, né? Uma vez eu até falei para os alunos. Falei, pô, eu vou patentear isso aqui, pessoal, e vou chamar estratégia varal. Daí comentaram, não, mas já tem essa estratégia aí. Eu falei, pô, que pena, né? Tá, eu ia dar o nome de estratégia varal aí, tá? Eu deixei penduradinho ali, continuei na reunião. Pessoal, aí deu boa, tá? Deu boa essa vendinha aqui, até tirei um print, tá? Fiz algumas parciais aí, tá? E no fechamento da sala aí, quer ver? Tá? No fechamento da sala, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Fechamento da sala, perdão. Fechamento do mercado, ó. Seis contratos. Aí eu finalizei, né? Porque já ia bater 8h15. Acho que era 8h13 aqui. Aí eu fechei, né? Deixei um varalzinho aqui de contrato. Surfei um tradezinho aí, quase 400 pontos, tá? Um pouquinho reduzido a mão, né? Que aquele trade anterior já tinha pô, já tinha pago bem pra caramba, né? Pena que parte dos contratos voltaram ainda, né? Tá? Eu fiz uma venda de 30 aqui, e aí nesse movimento eu liquidei 20, fiquei com 10 contatos. Ah, Vitão, 600 dá R$ 1.200. Realmente, mas e daí? Se ele entrega toda essa volta, essa movimentação aqui, ó. Se ele vai lá capturar a liquidez que ele ficou devendo. Tá? Então, o que que eu quero dizer para você aqui, pessoal? Em dado momento, a sala ao vivo, você que é aluno da sala, a sala, no formato que ela é comigo todo dia, não vai, porque o mercado financeiro é liberdade. Eu tô num momento que eu preciso de liberdade, sair um pouco da tela, entendeu? Eu gosto do ambiente, mas eu quero que você que está do outro lado faça como dezenas de alunos que estudaram o método L2, fala assim, Vitão, desculpa, você não foi, mas assim, eu sei, eu entendo. Você está sendo um mediador aqui na sala porque tem alunos novos, mas eu tô indo, porque eu aprendi que aqui tem que ser pago. Ah, mas tá caro o risco, eu vou reduzir a mão. Talvez esse tenha sido meu equívoco, né? Mas quem tá na sala ao vivo sabe. Eu vou deixar claro toda a situação. Agora, perdeu o trade por equívoco, por tamanho de risco, por detalhe, seja o que for, independente. Sempre vai ter uma próxima oportunidade. Compartilhei lá no Store. Sempre vai ter uma ótima oportunidade. E teve. Então, como que você fica preparado para esperar uma próxima oportunidade? Tendo método, tá? Tendo método, tá? Olha aqui, ó. Pô, trade lindo. 600 pontinhos aqui, ó. Tá? Foi a retração, se não me engano, de 61,8 da última pernada aqui, tá? Eu nem tava com a VWAP, na verdade, pelo celular, né? Esse trade aqui, quando eu tava na rede com o José, eu só olhando, eu falei 7,6 deu um gatilho ali. Credo que não. Olha aí, ó, bem o 61,8. Ó, coisa linda. Linda, 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 linda. Perfeito, tá? E aí ele faz todo esse cenário aqui, depois eu vim pro computador, para uma reunião aqui, eu olhei isso aqui e falei, ah, eu vou negar, pessoal? Eu vou negar? Não vou. Mas 7640 todo dia a gente está falando. E 7640 dentro do 76 micro da captura dentro do 7640 maior, eu vou pegar a operação, né? E me deu um lucro bom. Só que nesse caso aqui, eu fui com menos contratos, tá? Eu fui com 20 contratos aqui nessa operação, tá? Um pouquinho menos dos stops que eu levei e do último ganho que eu peguei, tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Tá? E vamos ser sinceros, eu olho pra mim, diante daquilo que, pô, não encaixou por um detalhe ou por outro, eu chego no final do dia, cara, pra mim tá excepcional, entendeu? Eu venci um dia que foi simples, que dava pra ter amassado muito mais o mercado, mas eu tô ciente, cara, que eu tô tendo a gestão daquilo que eu tô disposto a fazer. Né? Eu sempre falo, erro vai acontecer, tropeçar você vai fazer, mas o importante é você o quê? Saber o que vai fazer após um erro, após um stop, após um equívoco, entendeu? E essa maturidade você desenvolve como? Posso ser sincero com você? Acontecendo o que aconteceu,
né? Eu sempre falo, né, na sala, o dia docinho, pessoal, o dia docinho, ele não faz a gente crescer, tá bom? O dia docinho não faz a gente crescer. Qual o dia que a gente cresce? No dia como hoje, que era pra ter sido docinho e foi pra algum. O que que é docinho? Peguei o trade, foi lá e pagou, né? 1.000 pontos. Teve aluno que pegou a compra, pegou a venda e a compra. Alguns foram violinados na compra e não retomaram, e alguns ainda retomaram mais uma vez e surfaram também a compra, tá? E é isso, tá bom? Dólar futuro, pessoal, vamos lá pro dólar, tá bom? Ó, lateralzão cenário, o que que eu falei, pessoal, na sala de novo? Falei, mas é um power breakout, é uma onda 4, uma onda. Pessoal, lateralidade é lateralidade. Lateralidade, mas pode ser uma onda 4 e explodir para cima, independente. Enquanto estiver dentro da lateralidade, vende topo, compra fundo, acabou. Por que que eu segurei um pouco as operações? Porque eu queria, pessoal, até falei na sala, né? Falei assim, pessoal, eu quero mais a extremidade, tá? Então, pô, se ele for buscar lá em cima, show de bola. Se não, aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, eu quero a extremidade, dentro da caixinha, tá? Essas caixinhas que eu fiz aqui, ó, tá? Aí, ó, que pega a maior parte desses fundos aqui, tá? Ou lá em cima ou aqui embaixo, tá? Tanto que ele fica fazendo movimentação no miolo e tem alguns alunos na sala que ficam, é a venda, Vitão, é a venda, Vitão, e agora? Vai dar venda, não vai dar venda? Parece é, o bichinho do Shrek, não que, tá, com todo respeito, não é que você é o burro do Shrek, tá? Mas o Shrek tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu falo, cara, não vou fazer nada aqui, não vou fazer. Ah, Vitor, mas tinha uma oportunidade, faça você, eu não acho, tá? Ah, mas tem a retração aqui. Pessoal, retração em lateralidade, toma muito cuidado, tá? Geralmente falha. Você pode até pegar, mas geralmente falha. E se for pegar, tem que ser o ponto mais barato, um 7640, tá? Beleza? Aí ele vem aqui em cima, não catei. Ah, Vitão, mas é o 7640. Não catei, tá, pessoal? Não catei. Ah, mas ele vai. Não vou pegar. Pronto, cara. Cara, eu não tenho que clicar toda hora, né? Verdade? Eu tenho que qualificar a movimentação. Aqui foi bonito, ó, tá? Quando ele vem aqui novamente para baixo, só que aí entra um detalhe, não é só o 76, tá? É a região própria de preço, só a base que ele fez aqui. E depois vem onde? Ó, no ponto mais barato, ó. O que que era aqui, pessoal? A captura de liquidez. Tá? Mas só para deixar claro, na sala, pessoal, eu não fiz nenhuma operação, tá? Teve uma que eu, quando eu tava no índice, eu acabei não entrando, tá? Mas eu fiz o desenho, tá? Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui, tá? Eu fiz o desenho aqui, ó. Na sala, e daí eu tava no índice, eu perdi, ó. Teria pago um pouco, ó. Bem aqui, ó. Eu fiz esse desenho antes, ó. Falei, ó, quebrou a estrutura aqui, pessoal. Ele veio aqui, ó. E aí seria o gatilho, ó, no 226, ó. 13 pontinhos, pouco, né? Mas olha aí, ó. Risco de 3,5, 4 pontos, 13, tá bom. Depois teria tirado a operação, tá? Beleza? E daí depois, pessoal, aqui, ó. Aqui eu não consegui antecipar no grupo do WhatsApp, tá? Beleza? Mas quem tava atento pegou. E daí eu até comentei, né, pessoal? Eu falei, ó, não deu a captura de liquidez, mas a quebra aconteceu, tá? Beleza? E teve aluno que até mandou para mim, que pegou um 66 aqui, naquela região de demanda, a região que também acionou a compra de ontem, ó, que pagou 65 pontos, tá? Passou de 65, mas eu, particularmente, eu fiz uma realização com 65. Teve o Lucas, se eu não me engano, pegou 64, que comentou, tá? Aluno da sala ao vivo. E aí ele veio aqui, ó, entrada linda, tá? Inclusive vou deixar marcado, se alguém conseguiu pegar, parabéns, tá? E depois no grupo eu até comentei, eu falei, fica atento à quebra agora, né? Tem uma quebra aqui, tá? Tanto esse topinho aqui, ó, a vela 163, a vela 160, essa máxima aqui também estabelece uma quebra. O que que daria para ter marcado aqui, ó? Superou, torce para buscar uma liquidez bem barata, infelizmente não foi, tá? Mas quem pegou aí deu pelo menos uns 30 pontos, tá? Pelo menos nessa máxima aqui, 28 na verdade, né? Olha aí, ó. Tá? Eu peguei pouquinho aqui, tá? Peguei poucos contratos porque achei bem agressiva a entrada, o mercado veio forte. Falei, não, eu pego um pouquinho, não faço a parcial curta aqui e ele vem para liquidez aqui, eu compro mais, né? Tive que subir aí com pouco contrato não, né? Mão reduzida aí, metade da mão, tá? Beleza? É isso, tá? Presta atenção, o dólar é muito região de preço, tá? Muito mais que o índice. O índice também é, mas o dólar é muito mais técnico nesse aspecto, tá? E você vai ver com muito menor frequência o dólar ficar fazendo manipulação. O índice ele é muito mais para manipulação do que o dólar. O dólar é um ativo muito mais coerente, tá? Eu sei que tem gente olhando o mercado aqui, talvez falando, caramba, o dólar não deu nada. Pessoal, o dólar deu oportunidade sim, tá? Eu que de fato não quis operar retração dentro da lateralidade, tá bom? Aqui mesmo pela manhã, ó, poderia ter comprado. Eu esperei aqui o fechamento de gap, ó, tá? Questão de 3 pontos, 4 pontos, ó.
Não surfei esse trade, mas eu considero perdido esse trade de modo algum, pessoal, tá? De modo algum, tá bom? Beleza? De modo algum, tá? Ah, mas poderia ter comprado. Poderia, pessoal. Ele não faz a quebra de estrutura bem aqui, ó, desenhada antes do pregão abrir, ó. Ele faz a quebra de estrutura exatamente aqui, ó, tá? Na verdade, pessoal, a melhor seria aqui, ó. Porque foi essa mínima aqui que ele subiu, ó. Eu sempre marco a pernada que ele rompeu, ó, tá? E aí jogou lá em cima. Retração dessa máxima com essa mínima. Só o gap que me incomodou aqui, tá? Falei, eu vou esperar fechar o gap, melhor coisa. Aí subiu 37 pontos, tá? Não adiantei a compra, tá? Beleza? Mas é uma situação que sábado, por exemplo, no nosso aulão a gente vai estudar. A gente pode até marcar aqui, ó. Tá? Pode até marcar aqui, ó. Comportamento, atenção ao comportamento do preço na captura com o gap aberto. Já teve outras situações que ele não foi fechar o gap e subiu. Assim como teve situações que a gente antecipou, ele fechou o gap. E aí eu tive que pagar a compra de novo, tá? Beleza? E tá tudo bem, pessoal. O mercado tem essa variabilidade, digamos assim, entendeu? Ok? Mas eu acho que, sei lá, deu para trazer aí um pouco a ideia daquilo que nós tivemos dentro do mercado, pessoal. É, Pô, graças a Deus aí eu consegui sair com um resultado que não foi o stop, né? E muita gente, pessoal, fiquei muito feliz, tá? As pessoas de fato tomando o risco, né? Tomando as oportunidades, né? E amanhã eu venho para esse mercado aqui atento aos inside candles, tá? E teve um aluno que ontem já ele comentou para mim assim, Vitor, eu tenho usado muito o 4R e o 10, o 4R para o dólar e o 10R para o índice na hora de entrar numa oportunidade, nesses casos que o gatilho tá caro ou, tá? Ou ele não deixa de fato um gatilho, tá? E até hoje na sala, eu até comentei, né? Eu falei, o Vanderlei, eu acho que, né, está vendido, ó, seria aqui a venda, ó, o 74, ó. No momento eu olhei. Só que assim, eu não posso pegar algo que alguém me falou e já vir aplicando aqui. Eu vou estudar essa possibilidade, tá? Para mim poder aplicar. E eu deixo claro, você que tá me ouvindo aí, eu já tentei usar Renko, eu sempre fui meio assim contra, não contra o Renko, né? Não sei, talvez é um sentimento aí equivocado, né? Mas eu sempre fui assim, pô, Renko, Renko, então nunca fui muito amistoso com o Renko, né? Mas, né, como eu falei para esse aluno que sugeriu isso, né? Por que não, né, avaliar, né? Lembrando que não vou avaliar a estrutura no Renko, vou avaliar o ponto de fato de entrada, né? Perdão, o candle, digamos assim, referência para entrar. O que não muda, tá? Teve até um aluno que na hora falou assim, Vitor, eu vou continuar usando aqui e vou passar a entrar em inside candle. Ponto. A gente pode estabelecer essa regra aqui também, tá? Beleza? Olha aqui, ó. Eu até anotei isso na sala pela manhã. O que tem matado algumas entradas que cravamos o cenário é semana passada para essa, tá? Acho que foi cerca de 3 ou 4 trades aí em 7, 8 dias aí. É essa questão do inside, tá? Então ele chega na região, ele dá um inside. Claro que não é só inside, tem todo o contexto aqui, ó. Né? Ele apresenta de fato um rompimento, tá bom? E agora eu fico feliz que vocês, né, está me assistindo aí, você não comprou pivô alinhado nos 5 minutos. Meus parabéns. Caso tivesse comprado, você teria um stop de 340 pontos, tá? E aí você tem que colocar na balança, né? Tá bom? Agradeça, né, por não ter tomado stop de um pivô alinhado, tá? Bom, é esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Você que não é aluno da sala ao vivo, tá bom? Eu acho que eu tô. Será que eu tô com o link aqui? A sala ao vivo tem um conteúdo de mais de 40, 50, 60 horas, acho que mais ainda, com diversos. Aqui, ó, vou abrir a interface da sala ao vivo, tá? E aí tem diversos conteúdos que você pode estar acessando, tá bom? E você não vai ser pego de surpresa, tá? Então tem muito conteúdo importante, tem um curso de nivelamento lá também que você pode acessar. Deixa eu abrir rapidinho aqui também. O link, suporte, sala ao vivo, todos os demais conteúdos, links que você precisa ter acesso estão aqui embaixo, tá bom? Então tá aqui, ó. Boas-vindas, né? Comece por aqui, grupo do WhatsApp, link Zoom, calendário, suporte, tá bom? Inclusive você que é aluno e não tá no grupo, tá? Tem 3 grupos, um para alunos da mentoria, que é o método L2, um que é o grupo de aviso em que só eu falo, e a comunidade L2 Trading para alunos, tá bom? Então esses dias teve até um cenário que eu não fico falando oportunidade lá dentro do grupo todo dia, toda hora, mas tem cenários que eu vou lá e se eu puder compartilhar ou eu estiver naquele momento olhando o gráfico ali, eu não fico também todo momento olhando o gráfico, mas às vezes coincide. Pô, pessoal, tem uma oportunidade. O dólar foi um exemplo hoje. Falei, pessoal, ó, o dólar tem essa situação aqui, então fica atento se ele der a condição, tá?
Beleza? Então, aí fica à disposição. Ó. Tem curso de nivelamento para você poder entrar, ó. Ponto de partida, base técnica do método, funil do método L2, gestão de risco, expectativa de alvos, condução de trade, constância, tá? E tem uma aula muito boa aqui também que é gestão de risco na era do tarifaço Trump, tá? Então, geralmente o mercado ele eleva um pouco sua frequência, consequentemente estabelecendo risco maior. Então, os candles que normalmente ali a gente paga de risco ali 1, 2, 3, 4 pontos no dólar, um exemplo, às vezes acaba batendo 6, 7 pontos. Então, tem essa aula como instrução para você fazer essa dosagem de contratos, tá bom? Aqui tem outros conteúdos também de masterclass também, conteúdos valiosíssimos, tá? E tem uma aula muito boa aqui que é o quê? O que fazer após um dia de loss. Caso você tenha tomado stop hoje, independente se está um dia, 10 dias, 15 dias, um ano, 6 meses na sala, essa é uma aula importante porque ela vai trazer realmente direção, tá? Tomar stop não é errado, tá? Stop foi feito o quê? Para ser técnico, tá? E é uma proteção, tá? Tem momentos que o mercado vai quebrar o ciclo, ele vai quebrar uma sequência e tá tudo bem, né? Todo trade system tem um percentual de assertividade, nenhum tem 100% de acerto. Quem oferece, quem promete isso para você está mentindo, tá? Aqui você vai ver mais conteúdos também. Gestão de risco também, ó. Gestão de risco e ganhos, stop loss com gordura ou sem, como montar um gerenciamento, gerenciamento de risco na prática, recap e gestão de risco, mais uma aula, né? Uma aula complementar aqui também. Aqui tem diversos recaps técnicos também, importantíssimos, recaps semanais aqui. Enfim, tem muito conteúdo, tá bom? Então assistam, tá? Você que tá na sala ao vivo aí tá meio perdidão, venha para a sala. Aqui tem uma sequência de lives também que eu fiz ano passado, aquecimento da mentoria. O que que tem impactado boa parte de vocês, pessoas aí que você que no caso está me acompanhando, a falta de definição, o poder do contexto, usando a manipulação para lucrar, adições, um detalhe de mestre, tá bom? E é isso, tá? Tem muito conteúdo, tá, pessoal? Eu acho que deve ter umas 80 horas aqui, tá? É coisa pra caramba. Tá bom? Então fica o convite para você, os links estão na descrição do vídeo. Bons estudos até você, para vocês e até a próxima.